Olá, eu sou Magela e esse é mais um programa da série Diálogos sobre Ciência e Natureza. A construção de um Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza envolveu um grupo de profissionais que dedicaram suas carreiras à busca por um modelo de conservação que garantisse ao Brasil a manutenção do seu mais precioso patrimônio, a sua natureza. Dentre esses profissionais, um personagem central é o nosso convidado de hoje. Converso com o engenheiro florestal Miguel Milano. Nesta terça-feira, o programa Diálogos sobre Ciência e Natureza recebe Miguel Milano. Engenheiro florestal, Miguel é doutor em Ciências Florestais e foi professor da Universidade Federal do Paraná por 25 anos e professor visitante na Colorado State University, mantendo um grande acervo de pesquisas acadêmicas, trabalhos técnicos, livros e inúmeras palestras ministradas em eventos nacionais e internacionais relacionados à sustentabilidade, soluções ambientais e conservação da natureza, entre outros temas. Foi representante da Fundação Avina para o sul do Brasil e o Pantanal, diretor corporativo de responsabilidade social do Grupo O Boticário, diretor executivo da Fundação O Boticário de Proteção à Natureza, diretor de ecossistemas do IBAMA e diretor da Fundação de Pesquisas Florestais do Paraná. Além disso, integra, entre outros conselhos, o Conselho de Administração do Instituto Life, sendo seu presidente, do Fundo Brasileiro para a Biodiversidade do Forest Trends dos Estados Unidos e da Associação e site de notícias UECO. Atualmente, Milano atua como diretor da Pérmia Global para o Brasil e da Milano Consultoria e Planejamento. Professor Milano, muito prazer em recebê-lo, muito obrigado pela gentileza de aceitar o convite. Da minha parte, eu que agradeço pela deferência e pelo convite. Muito obrigado, Magela. Milano, vou começar resgatando um pouco da sua própria história e formação. Você se graduou em Engenharia Florestal no final da década de 70. Foi durante a graduação que você despertou a vontade pela conservação e principalmente pelas áreas protegidas? Olha, pelas áreas protegidas, isso aconteceu, eu diria, um pouco no curso da graduação, mas principalmente depois. Por conservação da natureza, essa história vem antes, por incrível que pareça. Mas de uma maneira ingênua, naive, se eu puder falar, porque a escolha do curso de Engenharia Florestal, de minha parte, foi já uma decorrência dessa relação de contato com a natureza e principalmente, eu diria, das perdas que eu já vinha sofrendo em termos de natureza. Eu nasci no centro do Paraná, numa localidade chamada Palmital. À época não era nem município, era apenas um distrito. E era uma região de, embora o nome Palmital, que tem a ver com palmito, a área onde eu morava era uma região dominada por florestas de araucária, ou seja, duas condições de ecossistemas completamente distintos, um mais subtropical a tropical, enquanto que o outro é um tipo de floresta quase temperado, que é o das araucárias. Um depende de geada e outro se exclui da geada. Mas como a confluência do que depois foi o município, eram dois rios importantes da estruturação aqui do Paraná, principalmente um, que é o rio Piquiri, e o outro é o rio Cantu. Pelos vales vêm do oeste as florestas subtropicais, as estacionais deciduais, que a gente chama hoje em dia. E pelo Planalto vinham as florestas com araucária, então eu estava numa zona de transição. E a pequena localidade, dominada pelos pinheiros, foi intensa e duramente explorada, não existem mais florestas na região. Então, inicialmente para madeira, muito para papel e celulose, que foi mandado para longe, em forma do que eles chamavam pranchinhas, e eu, como comecei a estudar desde cedo fora de lá, eu fiz até a 4ª série primário, na época a 5ª ou 8ª se chamava ginásio, então eu já fui estudar fora, e desde os 11 anos só voltei para minha casa nas férias. Então cada vez que eu voltava nas férias, os meus rios de ir pescar, as florestas de caçar, era óbvio que era isso, não tinha nem luz elétrica na região, era uma outra vida de infância e depois de adolescência. Então esses ambientes de tomar banho de rio, o rio para pescar, o bosque para ir buscar araucária, colher pinhão e fazer sapecadas, que são coisas típicas desse ambiente, dessa região, eles ficaram mais longe até que desapareceram.
E a essa época, praticamente do desaparecimento, chegou a hora de fazer a universidade. E, por desconhecimento, nem sabia que existia engenharia florestal, me inscrevi para engenharia mecânica, mas no manual do candidato da Federal do Paraná tinha um curso de engenharia florestal, e lá descrevia o que era. Então, eu já coloquei como uma segunda opção, e eu não passei na primeira vez, vindo do interior. Aí, quando eu fiz cursinho, eu já tinha a decisão de fazer engenharia florestal, porque eu acreditava que, através da engenharia florestal, ia dar para salvar o que tivesse ou recuperar o que tinha sido perdido. Ledo engano, eu diria que hoje daria para processar, ir para o PROCON, né, processar a universidade, porque não era exatamente aquilo que eles vendiam no manual, o curso que eu fiz. Então, eu cheguei na universidade pensando em conservar florestas. E não foi exatamente o que eu encontrei, obviamente, no curso de engenharia florestal. Muito mais orientado para produção, né, de madeira a partir de plantios. E o interesse pelas áreas protegidas surge quando? O interesse pelas áreas protegidas, propriamente, ele vem no curso desse processo, porque, terminada a universidade, eu rapidamente, meu primeiro emprego foi como professor, o que seria hoje um professor, eu não sei nem a titulação, né, que dá, mas um professor colaborador temporário, uma coisa assim. Na época chamava professor colaborador. Eu fiz uma seleção e fui dar aula na recém-criada escola no curso de engenharia florestal na Federal Rural de Pernambuco. Então, rapidamente, eu terminei, né, um curso e já fui ser professor no outro. Isso era possível há, digamos assim, 40 e poucos anos atrás, né? Então, nessa época, eu levei uma carreira acadêmica de graduação super intensa, além de ter sido, né, liderança estudantil, de dirigir diretório, eu fiz todos os congressos possíveis, e isso era uma coisa importante. Me marcou muito um chamado Encontro Simpósio Nacional de Ecologia, que teve em Curitiba, que veio Jacques Cousteau, veio uma porção de celebridades importantes, né? E ali teve uma grande defesa, e alguns paranaenses importantes, como o professor Bigarella, defenderam a criação do que foi o maior parque estadual do Paraná, o Parque do Marumbi, que depois não conseguiu se efetivar. Mas aí eu comecei a observar algumas dessas coisas. E quando cheguei em Recife, eu acabei dando aula de ecologia florestal. E dentro da ecologia eu comecei a buscar coisas associadas à conservação. Ecologia como uma ciência pura e conservação como uma aplicação da ecologia. E aí esse processo não para mais. Na sequência, Magela, eu voltei de Recife um ano depois, não me adaptei muito bem lá. Teve a perda do meu pai, eu já tinha perdido a mãe durante a graduação, meu pai faleceu, eu tinha um irmão pequeno e resolvi voltar para o Paraná. E arrumei um emprego para trabalhar na FUNAI. Então eu fui trabalhar na FUNAI, trabalhei na FUNAI por um ano e pouco, onde a função mais importante era mais ou menos que gerenciar 4 serrarias que exploravam madeira dentro de área indígena, obviamente, né? E com o apoio de alguns índios, de um chefe completamente fantástico que eu tive na época na FUNAI, era um cara super relacionado com os índios e me abria o coração para essa relação também com os índios aqui do sul do Brasil. Alguns caciques toparam a parada e a gente começou a fechar a serraria. Antes de chegar na 4ª, obviamente na 3ª eu fui demitido sem justa causa e o meu chefe foi promovido a nada em Brasília para ficar numa sala lendo jornal. No 2º ano lendo jornal sem função, né, por tudo que ele tinha deixado eu fazer e mais algumas outras brigas que ele pegou, ele morreu de infarto. Bom, eu prossegui uma vida de conservação. E aí eu fui para a Universidade Federal do Paraná. E aí eu fui substituir primeiro, de novo, como um professor temporário e substituto, um professor de paisagismo, que tinha sido meu grande mestre, me ajudou a aprender muito especialmente de plantas. Ele era um arquiteto, mas era professor da Federal, e ele sabia horrores, professor Davi Zambujo. Por sinal, tem um homônimo, que foi presidente do IBDF, antigo e tudo mais, mas era o outro Davi Zambujo. E eu aprendi muito com ele, e aí eu fui para a universidade. E um tempo depois eu tive que substituir uma professora que sofreu um acidente e que faleceu e que dava aula de manejo de área silvestre, aí as unidades de conservação.
Só que quando eu fiz manejo de área silvestre, eu tive um professor que era meu último ano de curso, essa era uma disciplina optativa, e meu professor da época disse, esse negócio de cuidar de plantinhas e bichinhos é coisa de viado, e eu vou ensinar vocês coisa mais importante aqui na engenharia florestal. E não ensinou nada. E eu guardei as provas, inclusive, que eu fiz naquela época, até hoje. 40 anos de formado, por exemplo, os 41 anos, pelo menos, eu tenho essas provas guardadas, né? 42, eu diria hoje. Só para lembrar do que não me ensinaram. E aí eu tive que aprender por conta áreas protegidas para ensinar. E aí foi paixão total. E aí, com um certo tempo, eu já conheci e me aproximei de pessoas que são ícones desse processo, como Alceu Magnanini, que agora deve ter feito seus 92, 93, 95 anos, não sei. Acabou de fazer 95 anos anteontem. Pois é, olha só, eu sei disso. E de quem eu sou um fã, né, declarado em todos os sentidos, porque no ano que eu nasci, em 56, ele publicou um livro sobre o manejo de fauna silvestre no Brasil, que nos anos 80 eu ganhei esse livro de uma amiga, né? E quando eu comecei a ler aquele livro, eu falei, meu Deus, ele é mais atual hoje, em 80 e pouco, do que já podia ser naquela época. Impressionante, né, o conhecimento e a cultura. E dele, ao Almirante Ibsen, que já faleceu agora, aí, uns 3 anos atrás, eu acho, ou 4, que virou um grande amigo pessoal. Maria Tereza Jorge Pádua, que continua sendo uma amiga pessoal, é super importante. E acabei me envolvendo com essas pessoas que são ícones da conservação no Brasil e das áreas protegidas e verdadeiros bastiões desse processo de vamos conservar o patrimônio que a gente tem, porque ele é fundamental para o futuro da nação. Aproveitando sua grande carreira acadêmica e essa época, a década de 70, que era uma década muito importante de reconhecimento pela sociedade das questões ambientais e um maior envolvimento, mas, de certa forma, havia uma confusão entre o movimento ambientalista e a ciência e ecologia, né? Tanto é que se falava em ecologia como ciência militante. Eu já conversei com Braulio Dias, por exemplo, e a gente falava um pouco de como isso incomodava alguns acadêmicos, né? Que não gostavam dessa mistura da ecologia com a ciência militante. Você percebia esse incômodo também? Talvez isso resultava em reações como a do seu professor ou não? Pois é, olha, bom, quando você fala dos anos 70, foram meus anos de graduação, né? Onde eu tinha um pequeno grau de militância, eu estava começando a entender esse processo. Diga-se de passagem, não dava para militar muito, porque se você militasse, você já era comunista, né? Então já era um primeiro problema ali na situação. Você ser um militante verde, né, pelas causas ambientais, já era automaticamente taxado de um esquerdista, de alguém que deveria ser perseguido ou qualquer coisa assim, né? E aí, na brincadeira, uns também já te chamavam de melancia, que era verde por fora, vermelho por dentro. Esse processo se encaminhava e possivelmente se traduzia em situações como essa que eu disse, que eu enfrentei do meu professor falar que isso era coisa que não interessava a formação de um engenheiro florestal propriamente dito. Então, eu acredito sim que tinha diferentes motivos, né, menos filosóficos, mas mais culturais e momentâneos, dessa certa desconexão entre a ciência e a militância, é verdade, né? Então aí vieram primeiro os termos ecologistas, também ambientalistas, num sentido também que tinha até um pouco dessa militância, vamos chamar assim, vista de uma forma negativa. Isso é uma pena, porque no Brasil, por muito tempo, a ciência ficou muito afastada da conservação como um todo. Eram raras as situações, e eu me incluía, digamos, nessas raridades, que tinham um pé fincado bem firme dentro da academia, né, fazendo com ciência, produzindo no mestrado, no doutorado, não só fazendo meus próprios trabalhos, mas como orientando, criando equipes. Criei, acho que, uma razoável escola, que hoje eu encontro gente no Brasil e fora do Brasil, que sempre que me vê, vem conversar comigo sobre coisas que eu escrevi, sobre coisas que aprenderam, sobre cursos que eu dei, e que é muito positivo. Eu fico sempre muito lisonjeado e muito contente com isso. E vejo algumas grandes lideranças fazendo isso. Isso é bom. Mas hoje, por exemplo, é muito mais interessante que tem muito mais gente que é peso pesado da
das ciências ecológicas, digamos assim, grosso modo, de biologia da conservação e áreas afins, como um Thomas Levinson lá em Campinas, como o Fernando Fernandes do Rio, para mencionar dois que me são caros porque eu tenho proximidade, mas é uma quantidade de gente enorme. O próprio Paulo Dias, que eu conheci durante os anos 80, né? Então, recém-voltado do doutorado dele na Inglaterra. Então, essas coisas ganharam um peso diferente. Hoje a academia se expõe, não é vergonha, ao contrário, é uma necessidade. E aí eu até diria que, em parte, na minha vida pessoal, algumas primeiras divergências que eu comecei a sentir dentro da academia, no meu departamento, em outros departamentos da Federal do Paraná, era exatamente por isso, pela minha condição de militar, de sair fora, né? E eu lembro de artigos que colegas meus assinaram e fizeram e escreveram com todo cuidado, por exemplo, para discutir a validade de floresta com araucária ser Mata Atlântica ou não como bioma, e que só serviu para validar mais destruição de floresta de araucária. Então, pegava um funcionário, digamos, de ética duvidosa, se não era só isso, num IBAMA, ou na época o IBDF, ainda IBAMA, que se usava e se apropriava daquilo para autorizar planos de manejo fake em cima de araucária. Esses professores não fizeram nada disso, eles só deram a base acadêmica e conceitual a fazer um artigo que questionava. Enquanto eu já estava lá do outro lado, junto com várias outras pessoas, inclusive Almirante Ibsen, né, Gustavo Fonseca e vários outros, nos workshops que levaram a tentar empacotar o que era o bioma Mata Atlântico, em que tinha os diferentes tipos, né, de formações florestais, estacionais semideciduais, ombrófila densa e assim por diante, como o grande domínio da Mata Atlântica, que se consolidou mesmo, porque são coisas muito parecidas, né, com alguma estacionalidade, alguma coisa. Então, enquanto eu estava desse lado, tinha colegas meus no purismo tentando fazer aquela taxonomia do binomial, que é isso ou que é aquilo, né? E eu diria assim, por um grau de pureza científica, ajudando a fazer coisa que não era boa para a natureza, para a conservação. Agora, Miguel, nós começamos a perceber de forma mais acadêmica e mais internacional a crise de biodiversidade, a crise de extinções de espécies, só no final da década de 70, sobretudo com a publicação do livro do Norman Myers, né, uma tradução livre aqui, por chamar de Afundamento da Arca, né, um novo olhar sobre o problema do desaparecimento de espécies. Mas nessa época nós já tínhamos centenas de parques nacionais pelo mundo e no Brasil, inclusive. O que significa que os parques nacionais não nasceram para a conservação de espécies. Queria que você resgatasse para a gente o que motivou a criação de parques nacionais no mundo e no Brasil. Olha, Magela, essa é uma história, a tua pergunta é interessantíssima, né? Te agradeço por fazer, porque ela permite a gente, se quiser, ficar conversando sobre isso por um tempo enorme. E isso chama atenção para uma situação que, hoje, quando você fala em criar uma área protegida, o primeiro fator que vem à tona é conservação de biodiversidade, né? E eu lembro de uma publicação feita alguns anos atrás aqui, eu acho que liderada pela Nurit Ben-Sussan, e eu acho que até não sei se a Cissa não era um dos outros autores, não, que você entrevistou, que falava biodiversidade, é de comer, é de beber, ou é de passar no cabelo, ou é alguma coisa assim, né? Porque para boa parte da sociedade é super difícil entender, né? Especialmente para uma sociedade em que tem parcelas enormes, que passam muito dos 50%, de cultura de mediana a medíocre, vão para baixo, né? Então, com a falta de educação, é difícil você passar algumas coisas. Então, eu defender hoje criar unidades de conservação por biodiversidade fica um pouco complicado. Talvez eu pegasse mais o coração das pessoas por outras coisas mais simples. Mas isso virou exatamente a chave de hoje em dia, como você bem colocou, e tem raízes. Eu acho que valeria a pena colocar também nas raízes, talvez o livro Primavera Silenciosa, né, da Rachel Carson, que foi um detonador grande em cima, né, da discussão de poluição por defensivos agrícolas, como os agrônomos gostam de falar, ou qualquer coisa assim, né? Ou seja, de toda a problemática que tem dos agrotóxicos em si, que matavam espécies que estavam desaparecendo, assim por diante. Mas juntando as duas coisas, as áreas protegidas têm
ou os parques nacionais, que me parece que é o fio da meada condutor mais importante, eles têm raízes em diferentes tipos de concepções em diferentes países, em diferentes momentos. Na maneira como nós entendemos as áreas protegidas, eu diria, de hoje em dia, as unidades de conservação, mais propriamente, como nós falamos no Brasil, nas suas diferentes categorias, o ponto de partida é a criação dos parques nacionais nos Estados Unidos, é óbvio, né? O primeiro Parque Nacional dos Estados Unidos, definido como tal, historicamente dito, é o Parque Nacional do Yellowstone, que, na verdade, ele é o segundo, porque o Yosemite nasceu antes, num nível estadual, com o nome de nacional. Como, por acaso, aqui no Brasil, o Parque Nacional do Iguaçu nasceu antes também que o Itatiaia, com o nome de Parque Nacional, criado pelo governo da província por influência do Santos Dumont, e mais tarde federalizado e virou o segundo Parque Nacional do ponto de vista histórico aqui no Brasil. E talvez hoje em dia, do ponto de vista de visitação, certamente o mais importante do país. Mas, enfim, fazendo esse pequeno aparte aí das curiosidades da quem foi o primeiro, quem foi o segundo e assim por diante, que é um componente da história, né? A criação do primeiro Parque Nacional dos Estados Unidos, ela tem uma história interessante, né, que eu fantasiei ela na minha cabeça, por conta própria de tanto ler várias coisas, né? E quando eu tive a oportunidade de ir ao Yellowstone pela primeira vez, eu fui num desses grandes cinemas ao ar livre, lá de 360 graus, e vi a historinha interpretada, né, num filme, que foi fabuloso e que me traduz exatamente aquilo que eu sentia da leitura, que os Estados Unidos viviam um momento de tremenda e grande ocupação de território, obviamente, quando aconteceu a criação do primeiro parque, onde boa parte da costa leste dos Estados Unidos, o que a gente entende como estados da costa leste, né, que foi a semente da criação dos Estados Unidos, as 13 primeiras colônias que criaram os Estados Unidos, estavam completamente carecas e devastadas, em grande medida, em 1876. Né? E os Estados Unidos já tinham feito a chamada compra da Louisiana, que é um grande território central dos Estados Unidos, que era francês, né, que se emendava com o Canadá, porque ainda não eram países, nem o Canadá e os Estados Unidos começando a se formar como um país através das colônias. E o processo de colonização e de ocupação do Oeste, que foi em cima desse chamado território, né, da Louisiana, foi esse que a gente conhece dos filmes de cowboy, de bang bang, de matar índio e tudo mais, e de grande ocupação territorial, em que foram assentando pessoas. Quem chegava e conseguia marcar a sua terra acabava tendo título, e assim a colonização do Oeste. Né? E nessa época, se não me falha a memória, a patente eu posso errar, mas eu acho que um coronel do Exército foi destacado para fazer, para demarcar um grande novo assentamento no Oeste, que já no extremo Oeste, já quase na base das Rochosas, que envolvia territórios do que hoje é o Wyoming, que é o Montana, que é... não lembro mais, são 3 estados ali que estão naquela confluência. O Oregon, eu acho, acho que é o Oregon. Bom, enfim, e essa pessoa foi para lá, comandando uma equipe de topógrafos para fazer demarcação de território para assentamento humano. E, ao chegar lá, o que ele viu, com o que ele se deparou em termos de belezas naturais e de elementos, digamos assim, característicos especiais, como geysers, como um rio fabuloso e como uma infinidade, uma abundância de fauna silvestre tremenda, especialmente de bisões, mas também de veados, de cervos que vinham para a região para se alimentar no inverno, porque os geysers tornavam o ambiente mais quente e deixavam algum grau de pasto em volta dessas áreas, ou seja, tinha toda essa geotermia que criava determinadas condições. E esse cara chegando lá, né, eu imagino, e aí já é parte da fantasia, que numa noite, olhando tudo aquilo e pensando, ele chega à conclusão de que, é uma loucura fazer aqui o que a gente já fez em todo o nosso trajeto para trás. Os Estados Unidos já destruiu tudo, segundo a concepção dele na época e para aquela condição, e não é possível a gente repetir aqui de novo o que a gente já fez por aí. E aí ele concebeu uma ideia de que é necessário deixar uma amostra desta América, que no futuro será passado para os nossos americanos no futuro.
né? E que é uma coisa fantástica. Claro que já tinha outras influências aí, né, filosóficas, de Emerson e de uma porção de outros autores importantes, né? Bom, enfim, tinha toda uma coisa de influência, de artistas da época também, já pintando, retratando, e de poetas defendendo a natureza americana, mas ele volta sem fazer a demarcação para isso e propondo ao Congresso americano a demarcação de um território para ser um parque nacional, que seria a destinação da herança natural americana para os americanos do futuro saberem como era a América no passado, já que o que estava acontecendo e o que estava sendo deixado não era mais aquilo, né? E é impressionante que em cerca de 2 anos, aproximadamente, o Congresso autorizou e criou-se o primeiro Parque Nacional dos Estados Unidos com o nome de Parque Nacional de Yellowstone, e que deu origem a uma radicalização. E é super interessante também dizer, Marcela, que esse primeiro parque, né, ele tinha tão somente quase 1 milhão de hectares, 900 e poucos mil hectares. Não era uma coisinha de brincadeira, um fundo de quadra qualquer, né? E esse primeiro parque nasceu assim. Aí, como todas as áreas protegidas num monte de lugar, precisou de força policial, né, para poder ser implantado. Então, nasceu o segundo parque, o terceiro parque, e começou a nascer tudo isso daí com uma forte viés, já na virada de 1800 para 1900, com interesse turístico. Muitos parques tiveram a participação de empresas ferroviárias no seu processo de criação, que ganharam as concessões de ramais ferroviários, junto com as concessões dos ramais, as concessões de hotéis dentro dos parques, como é o caso do hotel que ele em si, só o hotel dentro do Parque Nacional dos Glaciares nos Estados Unidos, divisa com o Canadá, é declarado Monumento Nacional dos Estados Unidos pela arquitetura que ele incorpora, por ter sido construído lá em 1800 e pouco para turistas, né? Então, isso começou a nascer junto um avanço de ferrovias, que era para fazer colonização, associado com áreas que já eram destinadas para conservação ao mesmo tempo para isso. Mas muito associados à criação dos parques nos Estados Unidos com monumentos geológicos especiais. E isso se reflete também no Brasil. Então, essas áreas foram criadas muito com essa ideia de paisagens excepcionais que refletissem, né, a monumentalidade, digamos assim, da natureza e que pudessem encantar as pessoas e tudo mais. Mas, junto com isso, obviamente, toda a diversidade possível, né, ecológica falando, que passa a ser encarado no processo das áreas protegidas muito mais tarde, né, como parte da ciência, como parte do desenvolvimento, depois que muita besteira foi feita. Por exemplo, o próprio Yellowstone, né, se extinguiram os lobos e boa parte dos animais ferais importantes, como os próprios pumas, o mountain lion lá, para favorecer o quê? A propagação de cervos, por um lado, que os turistas gostavam de ver, e também depois fizeram todo tipo de bandalheira com os ursos, né, alimentando eles. Os ursos viraram verdadeiros lixeiros, e depois trombadinhas, e depois predadores de veículos, que eles quebram as portas e fazem qualquer coisa para pegar comida dentro, até que conseguiu-se por todo mundo na natureza de volta, acabar com essas ideias malucas de as pessoas estarem convivendo com ursos e bisões e tudo mais, com milhares de acidentes que aconteceram, né? E voltaram os bichos para a natureza no conceito mais puro. E aí já estamos falando dos anos 50, 60, um pouco mais, com princípios de conservação e de manejo de fauna silvestre super importantes. Nossa, disparei de falar. Não, ótimo, Milano, fica à vontade. Agora, é interessante ver como na origem desses parques, e aí eu estou generalizando quando eu falo parques, né? Entenda-se aí as áreas protegidas, havia uma conotação de desenvolvimento, né? No Brasil, a gente tem a figura do André Rebouças, e ele mesmo falava que via nos parques a possibilidade de trazer desenvolvimento para algumas regiões do Brasil. Nós perdemos essa visão, não perdemos? Olha, essa pergunta ela é muito crítica sobre vários aspectos, Marcelo. Eu acho que a gente nunca construiu, de fato, essa visão como nação. Nós tivemos expoentes de um grau de inteligência, e os irmãos Rebouças, os dois, diga-se de passagem, né? Eles foram eles são exemplos, eu diria assim, máximo de um processo em que educação faz diferença, né?
filhos de negro com branco, mulatos que conseguiram ser engenheiros e talvez os mais importantes engenheiros do Brasil da época e por muito tempo. Estrada de ferro como a que faz de Curitiba para o litoral do Paraná não tem par praticamente no mundo. Ingleses se negaram a fazer e eles fizeram. Mas eu quero dizer, pessoas com esse viés, com essa inteligência, foram capazes de prever e propor parques nacionais, como o da Ilha do Bananal no passado e o de Sete Quedas, como exemplos de motes de conservação por um lado e desenvolvimento por outro, como você falou. Mas como educação nunca foi uma coisa muito importante no Brasil, é lamentável dizer isso, eu que venho da academia, nunca foi reconhecido pelos políticos, pela própria sociedade, pela oligarquia rural dona do dinheiro, né, e que manda no país até hoje, diga-se de passagem. Isso torna muito difícil fazer com que a educação atingisse de uma maneira básica toda a sociedade e com isso a gente conseguisse ter um projeto de país. A gente não tem até hoje um projeto de país. E não tendo um projeto de país até hoje, a gente não conseguiu implementar coisas como essa que você diz. Era um projeto? Era uma maneira de se pensar o país? Não, era uma maneira de poucos. Se você pegar e for ainda antes, né, nós vamos ao nosso patriarca da independência, o José Bonifácio, né, e você vê tudo o que ele fez pela ciência, a importância que ele teve. Bom, e de novo, e o que ele escreveu, e algumas pequenas contradições que ele teve, como pegar, né, as penas, os papos, as plumas do papo de Tucano para fazer o manto da coroação do imperador, pegando essas peças do Museu Nacional para isso, como conta, né, o livro, eu acho lá, Ferro e Fogo, a devastação da Mata Atlântica. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que a gente tem muitos expoentes individuais que foram importantes, a gente teve cientistas importantes ao longo desse processo, mas a gente não conseguiu, ao longo do tempo, como a educação é falha e a cultura geral, não só de meio ambiente, de conservação, mas genérica no Brasil, ela é falha, ela é ruim como base, né? Basta a gente ver nossas notas no PISA, em qualquer outra coisa, a gente consegue entender isso, e como os nossos governantes se manifestam a respeito de natureza e tudo mais, torna isso claro, a evidente falha que a gente teve em forjar uma sociedade bem educada, e a falta dessa sociedade bem educada é parte dessa desgraceira toda que a gente tem, que não permitiu fazer isso, né? Então a gente vai construindo as coisas meio que aos soluços, né? Foi legal que a gente deu um grande salto, vieram, conforme o país foi avançando na colonização, foi fazendo novas áreas protegidas, foi criando novas, mas de uma implementação parca. Nos anos 50, sim, com algumas pessoas, como Vanderbilt Eduardo de Barros, falecido, como Alceu Maianini, que trabalhavam juntos e fizeram coisas fabulosas, a gente conseguiu implantar 3 parques de maneira maravilhosa, que era o Iguaçu, o próprio Itatiaia e o Serra dos Órgãos, por exemplo, né? Mas essa velocidade não aconteceu no todo. Tivemos alguns estaduais, como também Campos do Jordão, em São Paulo, e assim por diante. Mas se a gente tivesse vindo no processo de implementação e manejo das unidades, como a gente veio com a criação, a gente certamente teria ajudado a mudar esse processo. Mas eu reputo que a nossa educação é falha demais como projeto, né, dentro do país, como tudo, e isso torna muito difícil a gente ter construído, talvez, isso que você pensou, né, e que você provocou, que é super importante. Mas são pessoas, são luminares isolados que fizeram grandes propostas, que conseguiram dar alguns passos, mas que não foi possível avançar no nível que era necessário como projeto de país, e isso é uma pena, né? Imagine que depois da depressão americana dos anos 20, né, de 22, se não me falha a memória, um dos grandes processos de reconstrução do país foram as frentes de trabalho para fazer rodovia, para fazer qualquer coisa, na picareta, né? E parte importante da infraestrutura de parques nacionais existentes naquela época, parques e monumentos, foram criados nessas frentes de trabalho. Ou seja, as frentes de trabalho como nós tivemos no Brasil por muitos anos contra a seca, que era um jeito de dar algum recurso, né, para uma população pobre trabalhando, e que lá é para fazer só açudes, poderiam perfeitamente ter sido utilizados muito melhor para fazer infraestrutura em unidades de conservação, como um exemplo, né, juntando coisas positivas juntos para alavancar um projeto. Bom, você já falou da importância do Parque Nacional do Iguaçu. Aí eu ia mesmo tocar esse assunto que você já adiantou da criação dele,
Mas eu quero falar sobre uma das principais ameaças à integridade de unidade de conservação no Brasil, que é a abertura de estradas. E aí eu aproveito para falar especificamente da polêmica da estrada do Colono, que corta parte do Parque Nacional do Iguaçu. Gostaria que primeiro que você contasse um pouco da história da criação do parque e um pouco dessa ameaça recorrente da abertura da estrada do Colono. Por que é tão difícil resolver de forma definitiva essa questão? Vou começar de trás para frente. É difícil resolver de forma definitiva pelo mesmo motivo que eu falei antes. É um país atrasado, de baixíssimo nível cultural, onde políticos que não têm o menor conhecimento concreto de ciência, de história, inventam leis e fazem propostas, né, de desenvolvimento ou não, muitas vezes para beneficiar a si próprio, que fazem a política andar. E a política brasileira é dessa maneira, ou seja, ela é desembasada de ciência, de realidade, coisa assim. Por isso que a gente fica para trás, por isso que a gente não, né, tendo saído das mesmas bases genéricas, digamos, estatísticas de educação, de economia e tudo mais da Coreia nos anos 50, a Coreia é a Coreia e nós somos o Brasil, pronto, continuamos sendo do futuro, tá? Falta o quê? Valorização da educação, falta valorização da ciência e tudo mais. Então, isso é a causa que eu quero dizer que faz com que Iguaçu continue sendo um problema, né? Ou melhor, Iguaçu não, a estrada do Colono seja um problema para o Parque do Iguaçu. É super importante entender que o Parque Nacional de Iguaçu ele foi iniciado o seu estabelecimento nos anos de 1910, 1920, por influência, como eu disse, do Santos Dumont, né? O Santos Dumont visitou essas cataratas fabulosas, que eu acho que são a cena aí que estão atrás de você, né? Eu reconheço de visão, e voltando, foi visitar elas, obviamente, em lombo de burro, né? Não é maneira de dizer, era um fato, é como ele conseguiu chegar lá, porque todo o oeste do Paraná, logo depois de Ponta Grossa, que está próximo de Curitiba, era sertão não descrito em boa parte. A gente acha sertões desconhecidos nos mapas dos anos 30 do Paraná, toda aquela região oeste e norte, né? E ele foi por pequenos acampamentos e com tropeiros e conseguiu chegar lá e conhecer as famosas cataratas. Voltou e foi convencer o governador. Claro, alguém como Santos Dumont seria recebido por um governador, e ele foi. Daí, de novo, digo assim, uma pessoa, com a importância dele, convenceu que a área deveria ser protegida, e poucos anos depois foi criado o Parque Nacional do Iguaçu por decreto municipal, com área de 10 mil hectares não desapropriada, para variar problema fundiário lá já na origem, tá? Mas como aquilo tudo era terra pública, né, tinha pouca ocupação, ou nenhuma praticamente, como eu disse. Eu tenho uma história de uma viagem do Almirante Ibsen dos anos 50, de Curitiba para Guaíra, para ver uma usina termoelétrica a madeira, né? Guaíra era uma povoação, uma cidadezinha de talvez 1.000 habitantes nos anos 50, qualquer coisa assim, e ele voou e ele disse que era floresta contínua da metade do Paraná até Guaíra, e a mesma coisa valia para Foz do Iguaçu. Então, o parque foi criado lá naquela época. E nos anos de 30, na verdade, em 39, ele foi federalizado. Em 37 nasceu o Parque de Itatiaia, em 39 nasceu o Parque do Iguaçu, né? E que incorporou, por uma doação, entre uma transferência do governo estadual, esse primeiro parque em nível estadual. E aí foi definida um território para o parque, mas ele não foi delimitado. Então, ele falava da área que era divisa por uma estrada, ao outro lado por um rio e assim por diante. Bom, com o passar do tempo, nos anos 50, houve uma grande ocupação da região, já nos anos 50 e 60, principalmente de gaúchos, subindo do Rio Grande do Sul já para colonizar o oeste do Paraná, que posteriormente colonizaram junto já com paranaense e catarinense o Mato Grosso do Sul, e hoje estão no Mato Grosso e lá no Pará, e assim por diante, essa leva, né, de colonização. E aí se fez uma estrada que cortou o parque, que ficou definido como Estrada do Colono, né? Mas o parque já existia, a estrada não veio antes. A estrada veio 30 anos ou 40 depois do parque. Bom, esse é um fato, né? E também uma parte do parque, né, que era um rio lá, foi ocupada em mais ou menos 40 ou 50 mil hectares. Aí houve uma confusão, que em algum momento mudaram os nomes dos rios para permitir aquela ocupação, que foi uns 50 mil hectares, e se perdeu isso, tá?
E aí o parque ficou por muitos anos, daí formalmente reconhecido e delimitado, né, com um rio chamado Rio Floriano, uma bacia inteirinha dentro, que é uma bacia fabulosa, né, o Rio Gonçalves Dias numa divisa, outra divisa o Rio Iguaçu em boa medida, e depois o que era a antiga estrada de colonização. E isso perfez uma área de 170 e poucos mil hectares que, nos anos 90, foram ajustados com a incorporação das ilhas do Rio Iguaçu que estivessem em território brasileiro, todas elas foram incorporadas ao parque, e o parque passou a ter 185 mil hectares, 100% regularizados, sem nenhum problema fundiário. Isso é um caso raro no Brasil, e isso ocorre no Paraná, que é um estado densamente ocupado, né? Então, essa situação foi. Nesse meio de caminho, uma outra área do parque também tinha sido ocupada ao mesmo tempo que essa estrada foi feita. E isso, nos anos 70, era diretora do IBDF, a Maria Tereza, eu não lembro quem era presidente, era período de regime militar, é importante, e aí houve uma pressão para desanexar uma parte, de novo, importante do parque, e separar o que eram as cataratas, né, que se mostra aí na cena, como um monumento, que não tínhamos na lei, e o resto do Iguaçu como uma reserva biológica. E tinha coisa de 300 poceiros dentro do parque. Você sabe, né, que não há posse legalizável se você não efetivar isso politicamente, mas por lei não há posse de bem público, né, que você possa legalizar, a não ser que você desafete o bem e que você transfira e doa e faça alguma coisa. Bom, e aí houve uma pressão muito grande política, e a Maria Tereza, com aliados, inclusive alguns militares, falou, não, se a gente cede aqui, a gente vai ceder em todas, então nós vamos manter. A área será desocupada. E houve um processo de desocupação da área com mais de 300 famílias. O que foi feito é que, com o apoio do INCRA, se comprou uma gleba importante, se pegou uma gleba importante na mesma região e se acenou para as pessoas, olha, aqui é posse e vocês vão ter que sair, né? Aqui tem título de terra para vocês. Querem ir? Não ficou um, meu irmão. Como diz a música, não fica um. Todo mundo rapidinho. Não queria, antes ia ter sangue, se saísse ia ser uma guerra, porque ninguém ia conseguir tirar. Na hora que mostrou o título e que com isso se neutralizou a força política negativa, né, a área foi desocupada, todo mundo foi embora. 2, 3 anos depois, alguns bateram um recorde de produtividade. Mas, enfim, o parque passou a ser 100%, quase 100% desocupado. Sobrou uma fazenda ainda que até os anos 70 ficou uma intrusão de uma fazenda dentro que conseguiu só ser regularizada legalmente já nos anos 70, 80, que ainda é possível para quem tem uma vista boa, entende de ecologia e de vegetação, ver de cima que tem uma marca diferenciada, assim como é possível ver de cima uma pequena marca da Estrada do Colono. E essa estrada ela permaneceu até os anos 80, aberta, circulando e fazendo a ligação entre alguns municípios. Isso era uma coisa independente, a estrada não era vista como um problema. No governo do Álvaro Dias, e lá se vão, estou falando dos anos 80 no Paraná, houve uma iniciativa de pavimentar essa estrada. E quando houve a iniciativa de pavimentar, algumas lideranças locais, regionais, e aí se destaca um ecologista, uma pessoa que lutava bastante ecologista lá de Foz do Iguaçu, o Roberto, aí está me falando o Lang, Roberto Lang foi uma das pessoas que iniciou uma batalha contra isso, né? E posteriormente ele se elegeu vereador, inclusive em parte com esse tipo de campanha, como ambientalista lá. E o resultado é que o Ministério Público Estadual entrou com uma ação, Ministério Público Estadual, Federal, entraram com uma ação contra a pavimentação da estrada. Estou falando dos anos 80, início dos anos 80. E, para surpresa geral, o juiz, que depois virou um ministro do STJ, muito mais tarde, tá? Ele, ao acolher a ação pedindo a não pavimentação, ele disse, este não é um caso de não pavimentação, essa estrada é ilegal. E declarou que não era um caso de não pavimentar, mas era uma obrigação do Estado de fechar. Ou seja, a ilegalidade era tão flagrante que... Mas é importante lembrar, né? Juiz, e essa é a regra geral, só age provocado. Então, ou o Ministério Público ou o advogado é da regra, né, do direito, você precisa ter a provocação. Não tinha tido, e quando ele foi provocado contra
o asfaltamento, a pavimentação, que seria um problema a mais, ele determinou o fechamento. E aí é um processo que lá se vão quase 40 anos de batalha em cima dessa história. E eu me envolvi profundamente, né? Eu tive talvez uma oportunidade, né, especial de ser designado perito assistente quando o auge desse processo jurídico foi alcançado e o juiz determinou um perito, né, e a Associação dos Municípios que tinha interesse na abertura designou um perito assistente e o Ministério Público me convidou como professor para ser um perito assistente, né, obviamente do lado contrário. Então, aí quando saiu a peritagem, tinha assim, né, o resultado do processo da perícia levou 3 meses para ser feito, e aí quando o perito nos apresentou, e eu não concordei, eu não assinaria aquilo, o outro lado assinou, obviamente, o outro assistente, eu falei, eu não assino, sob hipótese nenhuma, fui no Ministério Público, a gente tem que fazer um contra-relatório, e eles pediram e conseguiram do juiz 15 dias para a gente refazer uma equipe independente, sem um centavo, né, para ser pago, como assistentes, um novo relatório que se contrapusesse ao primeiro. E aí juntei alguns amigos, estudantes de doutorado meu, outros colegas, o Sérgio Brant, que é conhecido, né, do ICMBio, a Lourdes Ferreira, que também é uma pessoa, foi do antigo IBDF, depois trabalhou na Funatura, e juntamos uma equipe de 5 pessoas e trabalhamos dia e noite, por 4 dias, sem parar, dia e noite, para a gente conseguir refazer isso e contestar. Bom, o resultado é que o perito inicial teve um problema na justiça com o resultado da perícia inicial que ele assinou, e o juiz acatou a versão alternativa do Ministério Público, que eu liderei voluntariamente, e, bom, enfim, houve uma decretação da manutenção do fechamento. E aí os problemas se agravaram até que no governo Fernando Henrique Cardoso, com Polícia Federal, a estrada que tinha sido invadida foi desinvadida, foi fechada definitivamente, foi explodida com dinamite em boa medida, a balsa que fazia a travessia foi afundada na beira do rio, virou digamos assim, um recife artificial para a criação, né, de ambiente aquático para os peixes lá. Então, houve uma luta muito grande. Num desses episódios malucos, me convidaram para uma entrevista ou melhor, não me convidaram para uma entrevista de TV em Foz do Iguaçu, né, em Cascavel. Então, a TV de Cascavel, que era muito mais próxima ali de Capanema e Medianeiro, que eram os municípios de interesse da ligação, fizeram um debate com alguns políticos regionais e teoricamente, convidaram o professor Milano para ir debater. E deixaram uma cadeira com o meu nome vazio e falaram que eu não tive coragem de ir lá. Eu nunca fui convidado, que eu não tive coragem de debater, porque eu não ia na região por causa disso, né? A verdade é que algumas vezes que eu fui para a região lá nessa situação, a gente precisou de proteção policial, obviamente, para ir. E essa era uma situação. E agora, mais de 20 anos, portanto, né, depois do Fernando Henrique, volta-se a luta para tentar abrir, né, por coisas completamente sem sentido, né? Desrespeito típico, valores menores tentam se sobrepor a valores maiores, valores locais, não chegam a nem ser regionais, tentam se sobrepor, e sempre em ano ou próximo de eleição, a campanha se faz em cima disso, né? É uma pena, mas isso é para o político ruim, que não tem conhecimento e que tem má fé. E utiliza-se, né, Milano, uma figura que é uma categoria de área protegida, que inclusive estava prevista numa das versões do plano de sistema de unidade de conservação e que está presente em alguns países e que alguns estados brasileiros têm, que é a estrada parque, né? Utiliza essa figura como justificativa para abrir estradas em parque brasileiro, né? Será que fazendo uma confusão, né, entre categoria de manejo, o que seria uma estrada no parque e uma estrada parque, né? Que é coisa exatamente isso. Então, você acha que de categoria de unidade de conservação a estrada parque virou uma ameaça aos parques nacionais brasileiros?
Ela tem sim, e não é só nesse caso, né? Deve ter uma meia dúzia de casos em que essa argumentação vem sendo colocada e vem sendo tentada utilizar. E eu acho que é correto o que você diz, de categoria em outros países, ela começa a virar uma ameaça aqui, uma coisa, né? De novo, mas volto à posição. Falta de conhecimento, falta de estudo, falta de cultura leva a isso. E aí falta de consolidação, né? De processo mesmo que a gente tem, que torna difícil, né? Milano, em 1990 você teve um papel importante na criação da Fundação Boticário de Proteção à Natureza, hoje chamada Fundação Grupo Boticário, muito importante para a história da conservação no Brasil. Conta um pouco dessa história para a gente, como nasceu a Fundação? Olha, à época, eu era diretor da Fundação de Pesquisas Florestais do Paraná, que é uma fundação vinculada à Universidade Federal, ao curso de Engenharia Florestal da Universidade. E, numa certa ocasião, houve um contato do Boticário com a fundação, né, e porque queriam discutir um projeto, uma parceria, alguma coisa. E meus colegas, todos engenheiros florestais, típico padrão, né, eles falaram assim, vai lá, Milano, você que gosta de flor, deve ser isso, né, lá com o Boticário. E lá fui eu para discutir com o presidente do Boticário, mais um diretor, né, financeiro e o diretor de marketing. E a essência da ideia que eles tinham, e isso está registrado em livros, é que para cada produto vendido, fosse ele um sabonete, um perfume, alguma coisa, eles queriam plantar uma árvore, né? E queriam, entre aspas, dar um certificado ao cliente comprador, ao consumidor, que eles estavam plantando uma árvore. E eles falavam isso com tanta convicção e com tanta seriedade que era evidente que era séria a proposta, não era nada de greenwash. Não, tanto não era, né, que deu uma fundação. Essa é a parte interessante do processo. E eu fui discutindo com eles e tentando entender, eu falei, tá bom, mas então vamos lá, quantos produtos vocês vendem? Quando eles me falaram que naquela época, em 1990, sei lá, era 5, 7, 8 milhões de unidades por ano, hoje nós estamos falando de muito mais de 100, sei lá de quantos milhões, ou de 1 bilhão, não sei, não tenho noção, né? Há muito tempo que eu me desvinculei, não tenho, portanto, essa noção. Mas na época, eu fiz as contas, eu peguei minha calculadora rapidinho, né? Usava calculadora naquele tempo, né? Não era no telefone. Eu peguei minha calculadora na pasta e fiz uma continha e falei, nossa, isso significa reflorestar, conceitualmente, pelo padrão reflorestamento de pinos ou de eucalipto, coisa de 4 ou 5 mil hectares por ano, né? Fazendo a conta do número de árvores que eles queriam plantar. E falei, isso não é factível, me desculpe, vocês como uma fábrica de perfume, que vende perfume, sabonete, talco, shampoo, né, não vão fazer reflorestamento igual uma Klabin faz. Não, mas nós queremos plantar as árvores. Eu falei, mas não é factível, se vocês querem dar o certificado e querem fazer de fato, não é isso? Talvez, se vocês inventarem, né, um mote de marketing que seja assim, para cada 10 produtos vendidos nós vamos plantar uma árvore, talvez tenha um grau de viabilidade, mas é difícil isso. Não, mas nós queremos plantar e tudo. Eu falei, então, se quer plantação falando com o cara errado. Minha responsabilidade é eu cumprir, isso vai dar errado, né? Falei mais ou menos assim, bom, e ficou ali aquela conversa, e nós temos intenção, nós queremos fazer, e me passava uma seriedade muito grande. Mas, enfim, a reunião não deu em nada, e eu acabei indo embora, e passou umas 2 semanas, me chamaram de novo para insistir com aquela história. E aí eu tinha cada vez mais convicção do que eles queriam fazer, e eles falaram, vocês vão plantar onde? Vamos plantar em parque, praça, rua, mas não pode plantar em parque e praça. Tudo isso tem planejamento, tudo isso tem processo, não é em qualquer lugar, né? Explico, e no final perco a paciência e digo, se vocês querem mesmo, né, plantar, eu vou, né, dar para vocês o nome de um ou outro bom especialista que pode ajudar vocês a plantar. E talvez um professor da área de viveiros para produzir muda para vocês, criar um grande viveiro capaz de produzir essas mudas para plantar. Mas continuo, né, achando que isso é uma loucura, que vocês vão dar um passo errado e que não vai ser muito rápido para vocês se arrependerem, mesmo tendo uma boa intenção. E a reunião se encerrou de novo daquele jeito. E aí, passado mais umas 2 semanas, me ligaram novamente. E aí o presidente me ligou diretamente no meu telefone e falou, eu queria que você voltasse aqui para a gente conversar. Eu falei, mas se vocês querem plantar, né, daí eu tenho que ir com outra pessoa. Não, vem aqui conversar com a gente. Aí eu fui,
E ele falou, já que você é contra o plantio, eu falei, eu não sou contra o plantio, é que não é viável, não quero que as coisas deem errado, né? E a minha responsabilidade é isso. Se eu fosse um plantador de árvore, talvez eu já tivesse pego uma consultoria e... Né, falei, acho que muito mais importante, se vocês querem fazer uma coisa séria, né, é que esse passo seja dado de acordo com isso. Então, imagine, vamos imaginar quanto que custa uma muda, né? O valor de uma muda é isso, multiplica pelo tanto que vocês fazem, e aí a gente tem um custo de muda. Isso não incluiu o custo do plantio, isso não incluiu a manutenção, isso não quer dizer que a árvore vai existir. Mas imagine só isso. Estão vendo o tamanho do custo? Aí eles conseguiram entender. E aí eu falei, por que vocês não adotam projetos importantes de conservação ou de pesquisa que ajuda a conservação? Mais importante que plantar, que é um conceito de restaurar, é primeiro importante você conservar para parar de perder, até porque a gente precisa das áreas conservadas como matrizes para fazer recuperação de áreas degradadas. Mas a gente tem que parar com o conceito e qualquer coisa vamos plantar árvore. Muito mais importante do que plantar é não destruir elas, é não desmatar, é não acabar com elas. E eles entenderam isso e gostaram, e aí a pessoa que era o diretor de marketing olhou para o Miguel Kriegs, né, era o Eloy Zanetti, e falou assim, Miguel, e se a gente criasse a Fundação O Boticário de Proteção à Natureza? Saiu com esse nome, foi a proposta dele, não foi minha. Se fosse minha, já ia sair em vez de proteção, de conservação, né? Mas, enfim. E saiu, e eu falei, essa é uma ótima ideia, né? E aí, pronto. E aí eles criaram uma fundação, e daí me chamaram para dar palpite no estatuto. Eu ajudei a criar uma condição de governança, limpei algumas coisas que estavam equivocadas, outras não mexi muito, até porque não era, né, meu tema, a coisa legal ali do estatuto. E aí passou mais um tempo, o Miguel Kriegs me chamou, isso quando eu digo um tempo, aí era uma semana, né, na segunda semana eu fui lá de novo, depois daquelas reuniões prévias, a convite do Miguel, que era presidente, tive uma reunião só com ele, e ele falou assim, Miguel, né, você foi xará, me chamava quase sempre de xará depois de um tempo, xará, você foi super legal, você deu todo esse apoio para a gente, você não cobrou nada de consultoria, e eu até pensei comigo, ele nem perguntou, né, se custou alguma coisa ou não, né? Mas brincadeira à parte, isso eu falei para ele mais de uma vez, ele falou assim, então, eu quero prestar contas para você que a gente criou a fundação que você sugeriu. Eu não sugeri uma fundação, eu sugeria apoiar projetos, adotar, patrocinar e fazer isso. A fundação foi um mecanismo que eles encontraram. Tá? E aí nasceu essa fundação, eu na época, como sugestão, eu tinha desenhado, né, assim, 2 pagininhas, assim, uma ideia de Programa Boticário de Apoio à Conservação da Natureza, onde eles se basearam e criaram a fundação. E daí ele disse, eu quero prestar contas que a gente criou, a gente fez o depósito mínimo que deveria ser, está registrado no Ministério Público, está registrado em cartório, e essa fundação é super séria, ela vai ter que dar certo. O diretor financeiro dela é o nosso diretor financeiro da empresa, que é vice-presidente também. O diretor de comunicação é o Eloy Zanetti, que você conhece de marketing. O diretor técnico é você. Eu falei, eu? Não, você está me convidando, né? Muito obrigado. Ele falou, não, eu já registrei com o seu nome. Eu falei, como com o meu nome? Eu consegui com a secretária da fundação, nós conseguimos o seu nome, seus dados, e a gente registrou no cartório com o seu nome. E foi uma loucura, porque eu mal conhecia eles. E aí isso virou um problema, porque eu já era diretor da fundação, eu tinha dedicação exclusiva na universidade. Bom, eu falei, não posso, eu tenho outras coisas, não posso, ponto. Né? Ele falou, não, vamos falar com o reitor para ver se você pode ou não pode. E fomos falar com o reitor. E o reitor pegou aquilo como um pedido, estatuto e tudo mais, mandou a Procuradoria Jurídica ler e olhar, e aí um dia chamou a gente lá, o Miguel e eu, e lá fui eu, né, com o Miguel Kriegs, e o reitor disse assim, eu tenho um parecer aqui negativo juridicamente, só que o parecer negativo diz assim, todos os diretores da fundação, que eu já era, né, são ilegais pelo conceito que a gente tem na lei, e todos os diretores da fundação da universidade também estariam ilegais dentro desse conceito. Então, Milano, vai lá e faça o de melhor que você pode fazer, né, fazendo fluir dinheiro da iniciativa privada para pesquisa, conservação, ecologia e tudo mais. E eu acabei indo, e acabei mais tarde, 15 anos depois, saindo da própria universidade, que eu já tinha, quando eu saí, eu tinha 25 anos de casa, para me dedicar muito mais à conservação e iniciativas como essa, que foi a da Fundação Boticário, que eu dirigi por 16 anos, e quando eu saí já tinha mais de 4 mil projetos apoiados no Brasil, que determinou a descoberta de uma quantidade enorme de novas espécies, a proteção de muitas áreas públicas e privadas, né, RPPNs e parques no nível estadual, municipal e mesmo federal.
Então, foi, assim, talvez a coisa que tenha mais me dado prazer por resultado positivo alcançado, né? São 40 anos de trabalho, eu digo assim, eu sou um profissional bastante bem realizado, e o detalhe é que, na média geral, eu quase perdi quase todas as batalhas que eu me meti, porque a conservação vai de mal a pior no Brasil hoje, né? A gente perde, e eu ainda, né, acabo sendo uma referência positiva de ter conseguido fazer algumas coisas, mas é muito pouco em relação ao que precisa. De fato, a Fundação Grupo Boticário é uma das instituições mais importantes para a conservação no Brasil. Mas eu quero falar sobre o Sistema Nacional de Unidades de Conservação agora, Milano, que muita gente acha que nasceu em 2000, mas na verdade começa a ser discutido lá no final da década de 70. Né? Eu queria saber se você acha que a versão que se transforma em lei em 2000 ficou enfraquecida em relação à proposta original? Em relação à proposta original, em relação à mentalidade das pessoas que, como eu, trabalharam na proposta, ficou. Mas é importante entender, já que você fala de um ponto de vista bem histórico, e me agrada essa situação, o plano do sistema ele começou a nascer, né, em 1900 e, se não me falha, 79, teve um pouquinho antes alguma coisa escrita, ainda liderado pela Maria Tereza, no antigo IBDF. Em 79 foi lançado o Plano Nacional de Unidades de Conservação, chamada primeira etapa, e em 1982 o Plano Nacional de Unidades de Conservação, segunda etapa, que previa não só um ajuste de categorias de manejo, né, para a gente ter uma abrangência maior que atendesse os diferentes objetivos, como também a definição de áreas estratégicas para serem criadas. É daí que, por exemplo, se faz o grande desenho das áreas protegidas da Amazônia, né, com o Gary Wetterberg, que veio para o Brasil, um americano, especialista, que trabalhou no Brasil pela FAO, lá no Departamento de Áreas Protegidas, no chamado DN, né, do IBDF, junto com Maria Tereza, e desenhou, sob a coordenação dele, com a participação de grandes cientistas brasileiros, né, se desenhou uma ideia de áreas protegidas a partir de refúgios do Pleistoceno, ou seja, né, do período geológico que você teve as grandes glaciações, os refúgios que se cristalizaram na Amazônia, com répteis, com aves, né, com parte botânica, bom, enfim. E aí, o cruzamento dessas coisas definiu as áreas, e aí eles desenharam as grandes áreas. Mas isso era um desenho, digamos, do sistema como área física, mas não do sistema como entidade política e legal. Tá? Isso ficou uma proposição. Nos anos, em 87, 88, era governo Sarney, que havia substituído, né, o falecido presidente que não tomou posse, né? Tancredo Neves, o mineiro Tancredo Neves, que não tomou posse, Sarney tomou posse, bom, enfim, e tinha aí uma gestão democrática, teoricamente, aí depois de muitos anos de regime militar no país. E aí se negociou, através de um ministério que era de cidades e meio ambiente, eu não lembro tudo, que era um paranaense, que era o ministro Denis Schwartz, né, e sobre o qual estava a SEMA, que era liderada pelo Roberto Messias Franco, que havia substituído o Paulo Nogueira, né, iniciou uma negociação de um projeto grande, chamado Projeto Nacional de Meio Ambiente, com o Banco Mundial, e que teria recursos para meia dúzia de campos distintos. Um desses campos era unidades de conservação à época, mas tinha para cavernas, tinha para pesquisa e ciência na área de ecologia e conservação, tinha um projeto especial para a área do chamado Vale do Paraíba, tinha Pantanal, tinha Mata Atlântica. Era um pacote, acho que de 6 grandes temas, que depois foram resumidos num chamado projeto especial que incorporou Mata Atlântica e Pantanal, foram os únicos biomas que ficaram, o resto saiu. Vale do Paraíba, cavernas e tudo mais sucumbiram no processo. Teve a reorganização institucional, uma proposta estava ali, unidades de conservação e isso. Bom, enfim, e ciência e tecnologia ainda que sobrou. E aí esse projeto começou a andar no desenho, tinha um racha enorme, que você sabe, entre SEMA e BDF, e eles não se entendiam e não conseguiam fazer andar esse projeto, especialmente o componente unidades de conservação. E aí um paranaense que estava lá no ministério, que era o responsável por
na SEMA, que era o responsável por esse projeto, o Vitor Caniac, que faleceu há pouco tempo atrás agora. Ele veio a Curitiba, ele me conhecia bastante de alguns projetos que a gente já tinha feito juntos no tempo que ele trabalhava no órgão estadual, e me convidou para ser consultor para tentar desenhar esse projeto. Eu fui a Brasília, cedido formalmente pela universidade, e trabalhei alguns meses para ajudar, para fazer o meio de campo entre BDF e SEMA a partir de uma visão técnica, acadêmica, tudo mais, para construir o que seria o plano de fortalecimento das unidades de conservação. E o produto desse desenho saiu um componente legal, que era para criar a lei que consolidasse tudo que estava solto, criando o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que juntaria coisas, portanto, da SEMA, do IBDF, e limpava essa nomenclatura em nível nacional, e a gente fez uma coleta de dados do Brasil inteiro, de todos os estados, para saber quem tinha unidade de conservação, e aí sai cada nome de unidade estadual, que é uma loucura, é de conservação, mas não tem base, né, de categoria de manejo, saiu isso, e daí a determinação de ter esse caminho legal e político. E um outro componente enorme, que era o de fortalecimento das UCs, para fazer plano de manejo onde não tinha, revisar os que tinha e implantar a infraestrutura, né? E tudo isso, obviamente, que estava condicionado pelo banco à contratação de pessoal pelo governo federal para as unidades, e que acabou não acontecendo, e o projeto se desdobrou, né, muito lentamente, e não com tudo que deveria acontecer, e saiu de projeto para Programa Nacional do Meio Ambiente, do ponto de vista executivo. Então, ali nasceu um primeiro embrião disso. Lá teve um seminário em que, a partir daí, eu estabeleci um relacionamento maior com a Maria Tereza, Almirante Ibsen, com Vanderbilt Duarte de Barros, que era vivo ainda, com o Adelmar Coimbra, né, também super importante, conservacionista e primatologista, com esse pessoal todo, o Alceu Magnanini, e aí foi entregue o projeto, veio o financiamento para parte disso e tudo mais. Um tempo depois, a Funatura foi contratada pelo IBDF, e ainda existiam as duas organizações, para fazer o desenho do plano do Sistema Nacional de Unidades de Conservação do ponto de vista legal. E na Funatura, Maria Tereza convidou, não podia ser diferente, o Almirante Ibsen de Guzmão Câmara, convidou a Ângela Trisinari, convidou a mim, acho que o Jesus Delgado Mendes, não tenho certeza, acho que sim, era um venezuelano que trabalhava aqui nessa área, foi professor de universidade aqui, também, José Pedro de Oliveira Costa e César Vitor do Espírito Santo. Se não me falha a memória, esse mais ou menos foi o time que desenhou, então fez o que seria o anteprojeto da lei do SNUC. E eu era uma dessas pessoas, e eu fui o que defendi nas audiências públicas esse projeto em São Paulo, especialmente antes dele ser encaminhado para o IBDF, e nisso teve a junção de IBDF e SEMA, que ficou com esse projeto aí meio que pendente. E logo que se criou, então, o IBAMA, esse projeto foi encaminhado ao CONAMA, tá? Onde ele ficou 3 anos, eu acho, em vai e vem, 3 ou 4, era basicamente para dar um aval para poder seguir para o Congresso, né? Houve lá umas consultas, fizeram uns pequenos ajustes que não tiveram maiores consequências, e durante a Rio 92, eu, por acaso, ocupei a posição de diretor de ecossistemas do antigo IBAMA, quando a Maria Tereza foi presidente e secretária nacional adjunta de meio ambiente, porque o secretário foi o José Goldenberg, que ao mesmo tempo era secretário de meio ambiente, de ciência e tecnologia, porque o Lutzenberg havia deixado o governo um pouquinho antes da Rio 92, o Goldenberg acumulou as duas secretarias, convidou a Maria Tereza para presidente do IBAMA, e eu entrei de gaiato como diretor, que eu não esperava. Fui convidado e não tive como recusar, e fiquei diretor por uns 4, 5 meses, até passar a Rio 92 e voltei para a universidade. Nesse meio tempo, a gente encaminhou para o Congresso, quer dizer, o Collor encaminhou através da Maria Tereza, foi a época que a gente conseguiu fazer o encaminhamento da lei, que já estava empacada há um tempão, né? Primeiro no CONAMA. E aí ela foi para o Congresso e tramitou, acho que 8 ou 10 anos no Congresso, era projeto de lei 2892 de 92, né? Passou primeiro por uma relatoria do Fábio Feldman, que depois não se reelegeu, depois a relatoria do Gabeira, quando ela foi à votação, e teve lá mexidas e ajustes que eu diria que pioraram sobre alguns aspectos. Algumas das pioras foram revertidas com vetos que foram feitos pelo vice-presidente em exercício na presidência, Marco Maciel, e, bom, enfim, e aí temos o SNUC como a gente conhece ele hoje. Mas eu disse assim,
com base naquela época e naquele momento, eu digo que foi para o pior. Com a minha leitura de hoje, eu acho que a lei do SNUC ela é uma lei um tanto complicada. Se eu fosse, hoje a minha cabeça simplificaria, eu teria menos unidades de conservação e mais categorias, eu quero dizer, mais agrupadas. Para que existir reserva de desenvolvimento sustentável e reserva extrativista? Isso não deveria existir. Devia ser uma coisa só, porque é tão parecido e tão próximo que só serve para criar confusão na cabeça de político e de leigo, né? E da população em geral. Então, você tem várias coisas, não precisaria, talvez, ter toda essa série de... outra, reserva biológica, estação ecológica, claramente que não precisaria, monumento e parque, podia ter ficado na mesma coisa, você deixa o monumento para você criar como parque estadual ou coisa assim. Então, daria para enxugar muito disso, ter uma coisa muito mais simples que a população entendesse. Tanto que quando você vê na TV, o cara fala assim, tá pegando fogo no parque tal, que é a mais importante reserva biológica. Não dá, né? O jornalista não entende, o povo não entende, e seria melhor se a gente tivesse, eu vou exagerando, duas categorias, as que podem ter intervenção e as que não podem. É um exagero, mas eu estou dizendo, a gente tinha que simplificar. E essa cabeça eu tenho hoje, e na época eu estava seguindo muito mais a leitura daqueles padrões da IUCN e tudo mais. Nós fizemos um estudo aqui no nosso grupo de pesquisa, identificamos 86 categorias de unidades de conservação diferentes no Brasil. Pois é. É muito complicado. E aí, dentro desse contexto, a criação da Rede Nacional para a Unidade de Conservação em 1996 e a realização do primeiro Congresso de Unidade de Conservação em 97 fizeram parte dessa mobilização por uma visão mais... Como que você cavou tudo isso? Ué, porque eu sou estudioso da área. É interessante, Magela. Mas isso fazia parte de uma mobilização mais... Não, a criação da rede e o primeiro congresso foi para defender o projeto original que foi para o congresso, né? Quando começou a degringolar, né, como a gente diz, o projeto de lei no Congresso, que o sistema de consultas públicas, né, que foi feito sobre a lei, atingiu níveis de pessoas de interesse, eu brinco, mas se consultou de pai de santo, associação de prostituta, menos o dos ecólogos, talvez, né, para fazer tudo o que devia fazer, e aí você vê as coisas mais tapafúrdias do mundo chegam naquele projeto de lei. E começou a ter mexidas muito críticas sobre, daqui a pouco, unidade de conservação podia qualquer coisa dentro, né? E aí houve uma reação em que eu puxei a liderança, digamos, de organização disso. Obviamente que vieram rapidamente junto, por causa dos contatos, o Almirante Ibsen, a Maria Tereza, o Gustavo Fonseca, um conjunto significativo de pessoas que ajudaram a fazer nascer a rede para unidades de conservação, com coisa de 20 ou 30 organizações representativas ali. Então, nasce a rede para defender, em boa medida, o projeto de lei original, e o Congresso foi um desafio que eu puxei para mim, dentro da academia aqui, já tendo fundação, né, na retaguarda, e com as alianças que eu tinha no governo do estado do Paraná, a gente fez o Congresso Brasileiro de Unidades de Conservação, que não se chamava primeiro, chamava só Congresso Brasileiro de Unidades de Conservação. E eu busquei, né, das minhas relações internacionais, trazer gente como Gary Wetterberg, que fez, por exemplo, o desenho do plano do sistema original com os refúgios do Pleistoceno, de trazer o Kenton Miller, que era praticamente o pai do planejamento de unidades de conservação e de parques no Brasil, com um livro famoso chamado... como era? Planificação de Parques Nacionais para o Ecodesarrollo de Latinoamérica, né? Então, um livro que era referência, meio bíblia para todo mundo, assim, trouxe mais alguns nomes, Maria Tereza, Ibsen, um conjunto significativo de pessoas, um debate muito grande. Foi daí que eu conheci e me tornei amigo posterior do Fernando Fernandes, que deu uma palestra sobre bases de biologia da conservação para a criação de áreas protegidas. Bom, enfim, fizemos um debate super interessante e positivo sobre, né, o contexto das unidades de conservação, mas daí incorporando já muito dessa base de ciência que já fundamentava no mundo inteiro afora a questão da conservação e das áreas protegidas. E fizemos esse debate aqui, que foi super importante, deu um novo ar. Não mudou muito lá no Congresso, não mudou nada, na verdade, mas isso aconteceu e isso deu base para
para o desenvolvimento da sequência dos congressos de unidades de conservação, né? Então, na sequência, eu fui para os Estados Unidos, fiquei 1 ano como professor visitante no Colorado. Quando eu voltei, havia uma pressão para fazer o segundo congresso, e eu não estava nem um pouco disposto. Mas aí, com a Verônica Tellin e as conexões que ela tinha no Mato Grosso do Sul, amigos conservacionistas de lá, começaram, vamos fazer um congresso aqui para defender a criação do Parque Nacional da Serra da Bodoquena. E o congresso começou a virar um instrumento desse processo. Então, no primeiro congresso, a gente teve não só a rede como uma das organizações promotoras, recém-criada a rede, mas junto com Governo do Estado, Fundação Boticário fez, e na segunda a rede já puxou, junto com a organização local, a Fundação Neotrópica, mais Fundação Boticário, e aí a gente fez um congresso, que eu não sei se você teve, em Campo Grande, que foi simplesmente maravilhoso. É um congresso que teve gente de um porte, de um padrão, assim, de Michael Solé, por exemplo, John Terborg, os pais da biologia da conservação estavam lá, esqueci o nome dele agora, daqui a pouco vem, filósofo, né, de natureza, de ética ambiental, que deu uma palestra também, Holmes Rolston II, professor da Universidade do Colorado, e um cara super conceituado, filósofo na área de ética ambiental, premiado internacionalmente, para falar de um time. Atual ministro do STJ, mas na época procurador, Herman Benjamin, deu uma palestra brilhante lá, que era mais ou menos assim o título, né? Unidades de conservação no direito brasileiro. Sujeito, objeto ou nada disso. Era uma coisa parecida com essa, era um trocadilho, o título foi fabulosa a palestra. Esse artigo está publicado, inclusive, né, com ajustes aí no nome. Mas, enfim, e aí nasceu o segundo, e aí empolgado, já que no primeiro a gente teve 600 participantes, no segundo 900 em Campo Grande, a gente foi para Fortaleza fazer o terceiro e obtivemos 1.200, depois viemos para Curitiba, que foi o maior congresso de todos, com 1.800 participantes. Aí eu ainda dirigi toda essa série de congressos até essa época, quando eu saí da fundação, né? Aí já tinha saído da universidade, daí também saí da fundação e fui tocar a Fundação Avina, uma parte da Fundação Avina no Brasil. Mas, enfim, essa é a sequência de congressos que eu acho e que existem até hoje, felizmente, via Fundação Boticário, né? E que são uma base super sólida de pensar, de trazer a informação, né, que tem no Brasil e fora para discutir nos congressos e, com isso, redistribuir a ótima informação de ciências para a conservação. Miguel, em 2019, o Sistema Nacional de Parques Norte-Americanos recebeu mais de 318 milhões de visitantes, movimentando cerca de 20 bilhões de dólares e gerando aproximadamente 329 mil empregos. No mesmo período, o Brasil comemorou a visita de pouco mais de 15 milhões de visitantes nas nossas unidades de conservação, que é um recorde para o Brasil. Porém, 25% disso é visita ao Cristo Redentor no Rio de Janeiro. Ou seja, nossas visitas são... E possivelmente outros 15 ou 20 são no Iguaçu. Exatamente. A minha pergunta é por que nossas unidades, e principalmente nossos parques nacionais, são tão pouco visitados? Interessante, e que possivelmente para essa eu não vou ter muita resposta, sabe? Mas eu reponho novamente, parte disso é da educação, parte disso é como a gente trata as coisas. Quando a gente vê pesquisas de opinião que são feitas no Brasil por organizações públicas governamentais, como o Ministério já fez no passado, mas como o WWF já fez várias vezes, você descobre, Margela, que o brasileiro, uma das coisas do qual o Brasil, ou melhor, o brasileiro tem mais orgulho é da natureza. Está lá isso. Uma das coisas com que o brasileiro mais se preocupa é com natureza, inclusive, e com mudança climática. É o país que tem os níveis mais elevados disso. Mas parece que tudo é da boca para fora, entendeu? E ele está de costas para a natureza. Então é legal, mas a natureza lá na Amazônia, a natureza lá no Pantanal. Agora que queima, meu Deus, queimou tudo. Mas não se mexe aqui, né? Então tem uma coisa meio psicológica, que eu não sei, que talvez seja diferente da nossa colonização, com colonização, por exemplo, canadense, americana e de outros lugares, que criou uma dicotomia louca entre você achar legal e não precisar ir ou não ver. Isso tem mudado nos últimos tempos, e eu ainda acho que é altamente comemorativo o fato de termos esses números crescendo, de termos tido, e cada vez mais, a concessão
de serviços públicos de visitação nas unidades de conservação. Essa estruturação e essa facilitação faz com que isso vá acontecer, na minha opinião, que está acontecendo e aconteça mais. Isso é uma necessidade. As unidades eram muito fechadas, né? E mesmo dentro da... E eu vou dizer que eu participei, de alguma maneira, né, desse pé no freio de que se você não tem estrutura, se você não tem gente, se você não tem isso, você não abre, né? E não consegue dar o caminho para abrir, que pode ser via cogestão com ONGs, via concessão de empresas privadas. Você tem que fazer esse processo. Hoje eu sou muito mais favorável a correr o risco de dar algumas coisas erradas, e deu errado, você puxa o freio de mão. Mas enquanto não, vamos avançar, porque senão a gente fica de freio de mão puxado, não abre, e as áreas são vistas como terras abandonadas de governo que merecem ser invadidas, né? Não deveria ser o caso, né? Merecem ser inundadas por represas, não deve ser o caso. Nós precisamos fazer isso acontecer. Então, nós temos aí alguns problemas sim, culturais. Agora, que tornou isso meio complicado ao longo do tempo, né? E eu acho que isso nos deixou atrás. Por outro lado, eu vou dizer o seguinte, há 20 anos, 25, eu fico ouvindo histórias de que ecoturismo é a salvação de um monte de coisas disso, né? E eu já tinha dado por encerrado que isso não ia ser. Agora, esqueço o nome ecoturismo, eu vou pensar em atividades. Eu nunca imaginei, né, que coisas como observação de aves virassem o que virou no Brasil em 1, 2 décadas, pessoal. O Wikiaves é um caso, mas de uma excepcionalidade, de um tipo de site que chega para uma especificação dessa, para uma especialidade dessa, e bomba do jeito que bombou, com a quantidade de usuários, e tudo que acontece hoje no Brasil, eu não imaginava. Há 10 anos atrás, aproximadamente, já estava começando esse processo. Eu, tomando café de manhã num hotel em Rio Branco, no Acre, vi 2 caras conversando sobre observar aves. Eu falei, não é possível, quase tive um ataque de riso. E me meti, fui conversar com eles. Eram 2 comissários de bordo que tinham esticado o final de semana em Rio Branco para ir observar aves, para tirar foto e pôr no Wikiaves. De lá para cá, isso cresceu numa outra velocidade. Agora, de vez em quando, eu vejo, porque eu gosto de pescar, né, obviamente, desde a minha infância, Fish TV. E eu fico impressionado com todo o tipo de movimento que tem em cima de pesca no Brasil e tremendamente do pesca e solte. E que quem quer fazer isso, quer contato com a natureza e que está defendendo, e vem junto um pacote enorme de onça, de capivara, de veados, de araras, de tuiuius, nos filmes, né, nos vídeos que eu vejo da Fish TV. Então, coisa que eu até não acreditava muito. Então, a gente está passando por uma mudança. Eu acho que aquilo que aconteceu nos Estados Unidos nos anos 40, 50, que foi o boom de ir para as áreas protegidas, de ver, e depois não parou mais, né, mas o grande, talvez, crescimento, o que consolidou foi lá. A gente está começando a viver agora. E quem sabe daqui 20 anos a gente tenha usuários suficientes nas áreas para serem eles os grandes defensores das áreas protegidas e não os Milano da vida, os Magela, os Ibsen, sei lá. Né? Eu acho que é isso, se apropriar. E você tocou no assunto, 2 assuntos que eu até ia falar, mas já adiantou, que tem um pouco a ver com a popularização dessas áreas e que tem um pouco a ver também com o fato de elas terem ficado fechadas por muito tempo. Um dos argumentos que sempre se teve para as áreas não serem abertas é a ausência dos planos de manejo, que eu prefiro chamar de planos de gestão, que antigamente eram uma justificativa para não ter, que eram difíceis de serem feitos, envolver equipes grandes, e nós estamos passando hoje por uma simplificação desses planos, né? Hoje, antigamente, os planos que chegavam a ter milhares de páginas, vários volumes, hoje são feitos com algumas vezes menos de 100 páginas, simples, pelas próprias equipes de ICMBio, com a justificativa de serem menos burocráticos, mais rápidos. Por outro lado, você não acha que simplificando demais esses planos, nós perdemos a chance de conhecer melhor as áreas? Essa é uma pergunta bem boa, bem divertida, inclusive, né? Eu, como você sabe, eu tive uma carreira de 25 anos aí na academia e dando aula. E uma vez eu fui contratado como consultor, formei uma equipe e fiz um plano de manejo de uma pequena unidade de conservação aqui do Paraná,
que nem vem ao caso, mas uma unidadezinha pequenininha. Tá? E, passados 2 ou 3 anos, eu fui convidado de novo pelo órgão estadual para fazer o plano de manejo de uma nova área. Né? E eu falei, antes de eu fazer o plano de manejo desta nova área, eu gostaria de ver como está a implementação daquela primeira que a gente fez. Vamos lá. Chegamos lá, nada, literalmente nada tinha acontecido. Nenhum viveiro florestal que produzia muda de pinos tinha sido retirado de dentro da área para ir produzir lá com a prefeitura em algum lugar. Nada tinha acontecido. Eu falei, eu não vou fazer. Bem simples, eu não quero, eu não vivo de fazer consultoria, não vivo de fazer planejamento, não vou fazer. E aí a pessoa que era chefe do parque, que depois virou um grande amigo meu por causa disso, trabalhou no Ministério Público em Brasília, como engenheiro florestal, criou toda a área técnica do Ministério Público Federal e depois foi diretor administrativo do MP Federal, sendo engenheiro florestal. Isso é um cara com uma cabeça assim, fantástica de fazer as coisas acontecerem. E aí ele começou a implantar infraestrutura e fazer trilha, e criar programa de visitação num parquezinho no interior do Paraná, sem plano de manejo. E daí me chamou para ir ver. Eu falei, meu Deus, mas você está fazendo coisa errada. Pô, você não queria fazer? E aí eu vi uma situação em que era uma coisa completamente diferente. Quer dizer, quando você tem o sujeito que toca a unidade, que se apropria dela e que quer fazer, as coisas acontecem. E aí eu falei, Leopoldo, vamos fazer o seguinte, eu topo fazer o plano, mas de uma maneira completamente diferente. Nós vamos fazer um curso para técnicos desta instituição, baseado dentro da área, e o produto desse curso, que vai ser intensivo de 1 semana, tá? Aí a gente vai dar um intervalo de 1 mês, e daí a gente volta para cá com os desenhos feitos pelas equipes de gestores do próprio instituto, para ver o que dá. E a gente fez, né, um curso super intensivo de planejamento e manejo de áreas protegidas, né? Cujo exercício era pensar o plano de manejo daquela unidade, e 1 mês depois as pessoas, né, quer dizer, eles fizeram exercícios lá em equipes de 4 ou 5, a gente pegou os 5 melhores, um de cada equipe, que eram todos da mesma instituição, falei, agora desenhe de fato o plano de manejo dessa área. Daqui a 1 mês a gente vai ver. Claro que super superficial, né, com essa base, precisando depois incorporar mais informação da botânica, da geologia, da história e antropologia, porque aquele parque chama Parque Estadual de Vila Rica do Espírito Santo, que era uma redução jesuítica, né? E, portanto, tinha um componente histórico e arqueológico fabuloso lá. Mas, enfim, e eles fizeram. E o detalhe é que eu passei aí nesse parque por uns 4, 5 anos depois, e tudo acontecia. Passou a ter 100 visitantes, num lugar que não tem nada, pelo amor de Deus, o lugar não existe quase, e tem visitante, inclusive visitante estrangeiro. Então eles conseguiram o milagre de, ao se apropriar do processo, ao não ter um pacote comprado, importado de qualquer um, eles fizeram isso acontecer. E era um planinho de manejo simples, de 100 páginas, coisa assim. Diga-se de passagem, esses eram os modelos dos planos de manejo do antigo IBDF. Se você olhar lá na história, eu tenho numa coleção deles guardado, né? Esses eram os desenhos, eram super simples. O plano de manejo, ele orientava o que era a unidade, quais eram os valores dela, em termos biológicos, ecológicos e o que mais que fosse, geológicos, edáficos, etc. E aí ajustava para um zoneamento, para bater com os objetivos, onde que eu posso fazer o quê, e com os programas, que é como e quando eu vou fazer cada coisa que está no zoneamento. Juntava essas duas coisas assim. E esses planos de manejo tiveram um monte de críticas que diz que eles não eram participativos em primeiro lugar, né? Precisavam ser participativos. A pergunta é quem que tem que participar e como participar, né? Aí veio todo um processo de grande participação no fazer os planos de manejo, que um monte deles não deram errado. E depois ainda veio o desenho de uma suposta metodologia nova de planos de manejo do IBAMA mesmo. Você deve lembrar, aquela metodologia que eram os planos de manejo com encarte e que vão virar aqueles calhamaços de 1000 e não sei quantas mil páginas, né? E agora parece que está voltando. Ao longo desse tempo, coisas internacionais ficaram mais... Muitas unidades passaram a discutir, né, o manejo adaptativo, uma série de outras coisas. Então, eu acho que não tem perda, Magela. Eu acho que você tem que ter o plano de manejo simples. Eu brincava, quando você tem que fazer inventários na unidade de conservação para você fundamentar o teu plano, bom, aí você vai na universidade e chama os especialistas. Os especialistas da universidade querem fazer 10
tese de mestrado e doutorado aproveitando um plano de manejo. Não dá, daí vai dar aquele calhamaço que você não vai chegar no fim, né? Claro que você tem que estabelecer essa relação. Agora, voltamos à dissertação de mestrado e à tese de doutorado. O parque é o lugar para fazer isso, só que não precisa ser para o plano de manejo. Se eu pego uma reserva biológica ou um parque, cujo um dos objetivos centrais é fazer pesquisa e ser o lugar de pesquisa, é isso que você falou. Não vou perder de conhecer, não. Vou ter a vida inteira do parque para conhecer. Eu tenho que ficar atraindo e atraindo e atraindo pesquisadores para me dar. E aí, se o meu manejo é adaptativo, eu fazia a coisa errada, eu conserto. Maravilha. E aí é importante essa aproximação da área protegida com a academia, né? Claro que sim, claro que sim. Mas menos para fazer o plano de manejo e muito mais para gerir, fazer cumprir todas as funções. Não que se descarte no plano de manejo, eu quero dizer que se eu tenho uma reserva biológica, eu diria o seguinte, e eu vou pesquisar muito ela para fazer o plano de manejo, eu diria assim, não, vou pesquisar pouquinho, vou saber o mínimo para não fazer besteira, entendeu? Só para não fazer besteira. E depois vamos abrir a porteira para fazer pesquisa, daí eu vou saber tudo, é para isso que ela existe. Eu quero insistir um pouco na importância das unidades de proteção integral, Milano, porque eu vejo, né, e isso está claro na verdade, que desde a década de 80 houve uma inversão clara de priorizar as unidades de uso sustentável, e a gente vê isso nos próprios discursos e documentos da IUCN. Eu sou membro da Comissão Mundial de Áreas Protegidas também, e a gente percebe claramente uma inversão e uma priorização das áreas de uso sustentável, né? Por outro lado, nós conduzimos um estudo aqui no nosso grupo de pesquisa, nos 853 municípios de Minas Gerais, e nós detectamos uma coisa interessante, uma grande concentração de áreas de proteção integral em regiões do estado de Minas Gerais, exatamente de maior PIB e onde a economia é mais diversificada. Quer dizer, essas regiões são onde as unidades de proteção integral estão. Você acha que isso sugere que há um reconhecimento da importância dessas áreas para a manutenção da capacidade produtiva? Você traz o dado que sugere a correlação, né? Você traz um dado que sugere a correlação. Se a gente busca algumas outras informações, eu lembro de uma pesquisa aí de 4, 5, talvez um pouquinho mais de anos atrás, como eu já saí da academia faz tempo, né, eu não fico muito antenado com algumas dessas novidades, com os artigos, mas um trabalho feito ou coordenado pelo Cadu Yang, pelo Carlos Eduardo Yang, do Rio de Janeiro, em que ele fez uma correlação entre, eu acho que PIB per capita, ou renda per capita, e grau de cobertura florestal em municípios da Mata Atlântica do Brasil. E tem uma correlação, né, digamos assim, negativa entre destruição e perda de PIB, que é impressionante, né? Então, esse é um dado que, de novo, reforça um pouco da própria tese que você levanta, se há uma valorização, né, por parte. Talvez, Magela, eu não ousaria dizer que essa correlação fosse tão clara de percepção, né, de lideranças públicas, políticas e econômicas nesse sentido ainda, mas se essas regiões mais desenvolvidas são as que têm mais áreas desse tipo, eu diria possivelmente são também as áreas em que tem mais educação e mais se aprofunda o conceito de que natureza é necessária, é importante pensar nisso e leva a esse resultado. Enquanto que essas que colocam a categoria de manejo de uso sustentável, especialmente algumas relacionadas às ditas populações tradicionais, né, é um assunto complicado, porque elas estão em lugares pobres, elas são extrativistas exatamente por não ter posse efetiva do território, a propriedade da terra, e vivem, né, nessa condição, que é muito bonita, e poética à distância, mas não vivendo na pele deles, né? E agora eu estou tocando um projeto que é dentro de uma reserva extrativista, com comunidade extrativista, e que é uma questão especial hoje de pagamento por serviços ambientais em cima de projeto de rede, que talvez seja a última coisa para a gente falar, porque vale a pena, é um experimento novo, e talvez o penúltimo, meu grande experimento de vida no campo da conservação aí, né, porque tem um outro privado ainda que está indo mais à frente, que vale a pena discutir. Isso que você traz é uma coisa que teve parte, que tomou parte no centro de discussões, eu acho que das últimas 2 décadas, e da maneira como foi colocado em algumas circunstâncias, fizeram com que eu, não obstante você disse, também
você se referindo a você, também faço parte da Comissão de Áreas Protegidas, eu diria, eu também não mais, né? Eu não faço mais, eu me desliguei da comissão há mais ou menos 20 anos, quando eu vi que o componente ideológico, político, começou a ser preponderante a outros componentes que eu diria seriam filosóficos, éticos, junto com a biologia da conservação. Ou seja, ética e biologia da conservação passaram a perder para um campo ideológico dentro da comissão, né? E alguns caminhos ficaram, na minha opinião, um tanto distorcidos, né? Eu acho que a gente tem que cuidar. É mais fácil politicamente você declarar uma APA, você não precisa desapropriar nada, agora não tem plano de gestão que faça uma APA funcionar de verdade, porque você põe tantos interesses, né, contraditórios dentro, que é muito difícil de você articular. Mas é o mais fácil para o dia da árvore, o dia do meio ambiente, né, para o decreto de criação. Então, acho que eu não sei se eu ajudei muito, mas fiz uma divagação em cima do que você falou. Acho que sim, pode ter uma relação positiva no que você falou, e se tiver, na minha opinião, é menos pelo atual reconhecimento do capital natural como bem produtivo, de estabilidade climática, de água, de tudo mais, né? Acho que é menos pelo reconhecimento de fato disso, pelas forças da produção e dos governos, e mais pelo grau de educação que essas sociedades já atingiram e que começam a valorizar meio que eteriamente, meio que, né, intuitivamente as áreas naturais. E fala então um pouco do que você tem feito atualmente. Olha, eu estou com projetos em duas frentes. Há 10 anos eu estou numa empresa inglesa chamada Permian Global, que é uma empresa criada por um ex-banqueiro, filantropo, que passou a ter convicção de que o que a gente tem que fazer pela natureza é muito maior do que a filantropia, as fundações, né, conseguem fazer de fato, né? E que seria fundamental trazer a iniciativa privada para fazer. Ou a iniciativa privada faz, ou a gente sucumbe por vários motivos. E quando ele vendeu a participação que ele tinha num grande fundo de investimentos, um pouco antes da crise de 2007, 2008, e ele, que já era uma liderança no campo de conservação, por ter sido um dos líderes da BirdLife International por muito tempo, inclusive como tesoureiro, sendo banqueiro, né, para pensar a conexão, é uma das pessoas que certamente deve estar entre as 10 birdwatchers do mundo em número de espécies vistas no campo, que ele deve estar com mais ou menos 7.000, né, ticadinhas ali nos livrinhos dele, né? Então isso te dá uma conexão, um cara super envolvido com conservação, a partir da paixão por aves, e ele entendeu que ele deveria pensar numa iniciativa que fosse de negócio para fazer conservação. E rapidamente, obviamente, um cara super inteligente conectou mudança climática com conservação de biodiversidade. Isso é um cachorro correndo atrás do rabo. Quanto mais perde, né, o clima piora, mais você perde biodiversidade, já é um dos 3 fatores de perda de biodiversidade, e quanto mais você perde biodiversidade, especialmente hábitats e florestas, mais você piora o clima. E ele resolveu atuar com esse foco, né, com projetos, digamos assim, dentro do grande guarda-chuva chamado de REDD, que a burocracia pública vem tornando muito difícil de se executar em muitos aspectos, mas a ideia é de trabalhar com redução de emissões por desmatamento e degradação, criando créditos de carbono que paguem essa conta. Como investidor privado, tem que dar lucro, tá? Bom, foram 10 anos para a gente conseguir mover o primeiro projeto no Brasil. Nesse meio tempo, já há 5 anos, a gente conseguiu pôr o maior projeto do tipo em execução na Indonésia. Chama projeto Katingan Mentaya. Lá a gente tem 140 mil hectares de concessão de florestas, em parte degradadas, que é para restauração, mas em parte conservadas, para continuar conservando. E nesse projeto da Indonésia, a gente estima que tenha mais ou menos 5%, talvez 10% dos orangotangos em vida silvestre da Indonésia estão dentro do nosso projeto. Isso é conservação de biodiversidade a partir de venda de créditos de carbono, entendeu? Eu não tenho como vender biodiversidade, a não ser como uma estampa do meu orangotango, entre aspas, que me faz valorizar mais um crédito do que um crédito comum, que venha de um lixão, que é transformado em aterro e assim por diante. Então, isso lá já andou, a empresa tem iniciativas na África, na América Latina, a gente está bem colocado aqui também na Colômbia, os primeiros projetos estão sendo colocados no chão agora, no Peru, mas no Brasil, que era mais tempo, que a gente chegou a quase sair na frente da Indonésia, depois algumas coisas atrapalharam, mas enfim, agora a gente tem uma parceria
com o governo de Rondônia na reserva extrativista Rio Caltário, que são 140 mil hectares, com 90 famílias residentes. A gente conseguiu desenhar um projeto com essas famílias, isso foi a um tipo de, digamos assim, uma competição com outras empresas participantes, cada empresa apresentou sua proposta e a comunidade escolheu. E a comunidade nos escolheu, assim, com 98 votos a 2, sendo que um dos 2 votos, né, dos outros também foi para nós, porque era um senhorzinho que queria saber de projeto para melhorar a vida, então valia para os 2. Não, eu podia descontar esse voto e falar 97 a 1, né? Não importa o 1, era um problema político, mas, enfim, o nosso projeto é para implementar o plano de manejo da unidade, que é uma reserva extrativista, portanto, investir recursos na melhoria, né, da criação de valor econômico das cadeias produtivas da castanha e da borracha, mas também do açaí, que são os principais de lá, né? Mas, ao mesmo tempo, criar um compromisso com as famílias de não desmatar, de não ter novas áreas desmatadas. Eles têm direito a mais ou menos 15 hectares por família de área de roça, e a ideia é fixar cada vez mais a área de roça, tecnificando elas, na medida do possível também agroflorestas e coisas assim, né, para que eles não tenham que desmatar mais, e criando valor. E esse compromisso de não desmatar mais, pagar uma Bolsa Floresta. Tem iniciativas de Bolsa Floresta, Bolsa Verde, para comunidades extrativistas na Amazônia, mas que não passam de R$50, R$100. E a gente fez uma aposta super grande, né, de pagar R$1.000 por família por mês para não desmatar. Isso, quando você pega na conta do ano, R$12.000, e por que eles vendem de borracha e de castanha, faz uma diferença que dobra a renda deles ou mais, né, e está se mostrando um projeto super desafiador, por um lado, porque já tem gente querendo, ao mesmo tempo, ganhar bolsa e fazer uma roça nova onde não devia para vender madeira, e que já foi denunciado pelo resto da comunidade inteira, porque não querem isso mais, né? Então, é um projeto desafiador nesse sentido. A gente está no 3º mês de implantação, com as bolsas acontecendo, e a cidadezinha de Costa Marques vibrando, quando no fim do mês os extrativistas recebem uma bolsa de R$1.000, que é um salário mínimo praticamente, e vão para o mercado gastar, né? Então, esse é um projeto super interessante que a gente está implantando agora e que já começa a dar frutos e que deve ser a semente para um pacote de outras unidades de conservação desse tipo. Mas também demos abertura para um processo através de parceria público-privada para unidades de conservação de proteção integral também, para implantar 100% do plano de manejo, por exemplo, no Parque Estadual de Guajará-Mirim, que estamos na fase final aí de desenho, não de processo político legal, a gente implanta 100%, investe 5 milhões por ano. O investimento do departamento inteiro de unidades de conservação de Rondônia é de 1 milhão, a gente vai por 5 numa unidade de conservação, empregar 30 pessoas, fazer tudo isso acontecer e ainda dividir o lucro da venda de carbono com o governo do estado. Então, esse é o desenho da perna, tá? Para fazer esses projetos. A gente estou metido nos últimos 10 anos muito na Amazônia, estamos indo para um 2º, 3º projeto. De novo, unidades de conservação na veia, né? Mas num viés que é um pouco diferente do meu, que sempre foi muito mais de trabalhar com as de proteção integral. E outra coisa que eu tenho feito é que juntei um grupo de conservacionistas. Eu sempre tive muito envolvido com a proteção do papagaio charão, né, que é o menor dos papagaios brasileiros, que vive boa parte do ano no Rio Grande do Sul, e no outono e inverno vem se alimentar de pinhões nos remanescentes de florestas araucárias que tem em Santa Catarina. E as florestas araucárias são a razão da minha vida de conservacionista, como eu disse lá no começo. E aí eu fui para a inauguração de uma pequena RPPN, de uma organização chamada AMA, que é de meio ambiente, uma ONG de meio ambiente de Passo Fundo, que é vinculada a alguns professores da universidade, notadamente a Nêmora Prestes e o Jaime Martinez, e eles tocam esse projeto há mais de 20 e poucos anos, apoiado pela Fundação Boticário, e eu fui na inauguração dessa pequena reserva, cujos fundos para compra eu ajudei a convencer a IUCN da Holanda a bancar, e mais uma organização dos Estados Unidos. E quando eu fui lá, eu vi uma outra área que era o projeto original deles, que não conseguiu se concretizar, que era 150 hectares de campos de floresta de araucária. E vi que estava à venda 5 anos depois. Eu falei, esse cara não conseguiu vender, interessante. E aí pus na minha cabeça que eu ia comprar. E voltei para ver com os meus netos. Meus netos se apaixonaram pela área. Falei, agora eu não tenho dinheiro, preciso arrumar mais sócios. E criei uma sociedade chamada Oikos, com alguns conservacionistas que você conhece, o Clóvis Borges, da SPVS, a Malu Nunes, diretora da Fundação Boticário, que me substituiu, com quem eu tenho uma ótima amizade, a Leide Takahashi, que também é da Fundação Boticário e foi professora da UEM,
tem me orientado de mestrado e doutorado, assim como a Malu. E, bom, uma irmã minha que entrou de gaiato para ajudar, né, já aposentada e viúva, e nós criamos uma sociedade. E o Jean Guimarães, que é um grande empresário do Grupo Positivo e que mantém uma ONG chamada Observatório Justiça e Conservação, que tem pego brigas fabulosas como essa contra os cortes de araucária, que deu até fantástico aqui, né? Bom, enfim, e aí a gente criou uma sociedade para inventar um projeto de conservação que seja de viabilidade econômica, criando um condomínio que vai destinar mais da metade da área para conservação, direto através de uma RPPN, e vamos ter coisa de 40, 50 lotes que a área construída, as regras de ocupação, são de tal maneira rígidas que toda a infraestrutura de vias, mais as construções de uso público, mais a soma de todas as construções possíveis não vão chegar a 4, 5% da área total. Ou seja, a gente vai estar inventando um negócio para ser conservação na veia, digamos assim, ao mesmo tempo que seja econômico. E isso dando certo, a gente quer fazer outra, e que deve ser o último projeto da vida. O tempo que você passou na universidade, principalmente no curso de engenharia florestal, você percebeu uma mudança de atitude nos estudantes que chegavam à graduação, ou mesmo na pós-graduação, em relação à necessidade de se buscar uma nova forma de produção que levasse em conta a conservação da natureza? Ou seja, aquele Miguel que era exceção lá na década de 70, aquele comportamento hoje é mais comum ou não? Olha, bom, eu acho que a tua palavra hoje torna difícil a minha resposta, porque eu estou fora da academia nos últimos 10 anos, tá? Na verdade, nos últimos 13. Ainda me surpreendo, de verdade, né, quando eu vejo que artigos que eu fiz e coisas que eu escrevi ainda são presentes em citações. Eu entro lá no Google Citation e fico impressionado, porque eu ainda sou do tempo, né, a minha produção é da era não digital, né? Então eu vejo um monte de coisa em PDF, né? E assim por diante. E que PDFs que foram do Xerox que viraram PDF, ou do livro físico que virou PDF. Mas, enfim, isso à parte, que é o menos importante, eu diria que eu senti, sim, uma evolução dos meus primeiros passos como professor em 25 anos e até a minha saída. Acho que houve uma razoável melhoria nesse processo, sim, e uma razoável... um razoável interesse maior dos estudantes de entender esse processo de uma maneira mais integral e de fazer, né, as coisas mais embasadas. Mas eu também, e isso pode ser um erro de análise, eu tenho que admitir isso, eu tenho a impressão que a gente entrou numa outra curva depois disso, de novo, nos últimos 5, 6 anos, me parece que há uma piora disso. Eu acho que parte do discurso político que leva ao governo que a gente tem, entendeu? De negar a ciência, de negar a conservação, de negar a mudança climática. Eu acho impressionante, agronegócio que muda, mudança climática, né? Eu acho que isso tem afetado também, e de novo tem um componente ideológico que está negando ciência dentro da universidade, e isso está fazendo um processo andar um pouco ao contrário. Algumas informações que eu tenho, algumas referências de colegas lá dentro da Escola de Florestas me fazem suspeitar que houve um retrocesso nos últimos 5, 6 anos. Tá? Legal. O que é uma pena, e que, de volta, é o que eu digo, se você tem os governantes, né, desse tipo que não valorizam educação, que não valorizam ciência, e não é só do governo federal, também está aqui no meu estado, né, é padrão, né? E isso é um tanto assustador, e isso faz com que a gente não consiga dar os passos necessários para fazer aquele projeto, né, de nação que em algum momento eu comentei. Mas a gente segue batalhando, tem que fazer, né? Porque senão... Tenho netos e hoje faço por eles. Legal, quero te agradecer muito a gentileza de conversar conosco aqui, trocar essas experiências. Desculpa ter tomado tanto seu tempo. Espero que tenha sido prazeroso para você, como foi para mim, como foi para a gente. E é isso. Muito obrigado pela sua gentileza. Espero ter outras oportunidades. Tomara, quem sabe a gente tem. Eu fiquei muito contente também do bate-papo. Achei que você puxou alguns fios que eu não imaginei que viriam aí, né?
é super interessante. Muito obrigado pela deferência, por me considerar parte desse grupo que você quer, né, trazer. Tem uma certa conexão essa história com uma ou duas publicações que me valem mencionar agora. Uma foi uma produção que a gente fez pela Fundação Boticário, de um livro escrito pela Teresa Urban, falecida já, né, jornalista, super militante da conservação, que se chamou Saudade do Matão, onde a gente puxou, né, os conservacionistas que deram a base para eu pensar muito do que eu tinha, que era o Ibsen de Gusmão Câmara, a Delmar Coimbra Filho, a Maria Tereza Jorge Pádua, Vanderbilt Duarte de Barros e o Paulo Nogueira, né? Essas pessoas, a gente resgatou a vida deles naquele livro, que é para inspirar. E a ideia era, e isso foi influenciado por um amigo meu americano chamado Michael Jenkins, que à época trabalhava, era dirigente, né, de programa para o Brasil, da Fundação MacArthur, e ele falou, vocês precisam, ele conheceu alguns desses atores, ele disse, essas pessoas têm que ter a vida passada para os jovens para inspirar, né? E a gente fez esse livro que era para ajudar a dar essa inspiração, e foi super legal. E depois teve outro livro, um do Marcos Sá Correia, chamado Água Mole em Pedra Dura, que eu, por sinal, sou um dos personagens, que ele escolheu 10 personagens para citar, e eu acho que é trazendo essas histórias de vida e essas batalhas, né, que não foram poucas e muito menos fáceis, é que talvez a gente possa inspirar novas pessoas jovens para seguir, né, nesse caminho super difícil de fazer conservação e do qual a humanidade toda depende, o nosso país depende. E você formando gente aí agora, como eu já fiz no passado. Muito bom. Muito obrigado. Obrigado, Miguel. Essa é a nossa tentativa de contribuir de alguma forma com a nossa primeira série aqui do Diálogos sobre Ciência e Natureza. Esse foi mais um programa da nossa série. Se inscreva no nosso canal. Semana que vem, mais um convidado. Muito obrigado.